Olá, aqui é a Karen, diretamente aqui da Europa. E o que eu vou falar hoje? O que eu acho sobre os muçulmanos na Europa? Eu tô falando baixo porque tem uma menina muçulmana muito fofinha brincando com meu filho, exatamente agora, jogando bola com ele. E acho que ela tá trabalhando porque aqui onde eu moro eles têm um trabalho bem legal que eles fazem com os jovens. Tô arrumando aqui o microfone. De no verão eles deixarem alguns adolescentes brincando com as crianças, né? Então, bom, vamos ver. Eu acredito que Deus, nada acontece sem a permissão de Deus. Então Deus tem permitido muitos deles de virem aqui para poderem conhecer a palavra do Senhor, para conhecer a verdade, já que nos países deles provavelmente eles não teriam essa oportunidade, né, de conhecer. Mas claro que a gente também tem que vigiar, porque nem todos são pessoas de paz, né? Se alguém me entende aqui nesse vídeo. Então as mulheres, eu acho que a grande maioria delas são de boa, assim, nunca tive problema com nenhum deles, assim, que eu me lembre. E tive sim uma vez, só que eu nem sei quem é essa pessoa, é uma outra história que eu comecei a receber ligações e tá no outro canal que eu conto sobre isso. E uma vez no hospital que eu fui pregar pra um e ele ficou extremamente bravo, mas depois ele me ouviu. Foi bem interessante esse dia. Então o que eu quero dizer é que a gente tem que orar, né, por todos. Essa é a nossa função como cristão. A gente não pode ficar mais, a gente não vive mais como antigamente, que Deus falou para não se misturar as culturas, isso e aquilo, né? Só que isso foi numa outra época, né? Agora a gente tem que o quê? Orar, porque eu acredito que a gente está vivendo cada período da história bíblica é um período, claro que teve um período em qual Deus falava, né, para não se misturar com os povos e tal. Isso eu não tô falando de casamento, tá? Eu tô falando de se misturar assim, de ir para outros países, né? Eu não posso falar nada porque eu também não sou daqui, né? Eu vim como uma imigrante, apesar de ser cristã, eu sou imigrante ainda, apesar de ter o passaporte europeu, ser considerada, né, cidadã sueca, eu não me considero totalmente, né, porque aqui a Europa, em geral, é bem complicado essa questão de você sentir que faz parte mesmo do lugar. Não é igual o Brasil, que todo mundo chega e você sente que você faz parte, né? Você é acolhido e tal. Tem pessoas maravilhosas, tenho amigos suecos, mas assim, a gente vê que tem sim, tem um preconceito. E a gente tem que sempre estar provando que a gente é bom em alguma coisa, que a gente é inteligente, que a gente não é tonto, tem que falar que o Brasil não é só carnaval, que o Brasil não é só futebol. Porque, querendo ou não, o próprio brasileiro envia essa imagem pro mundo, né? Que a gente é mulher burra, mulher pra mostrar bunda, mulher. É assim, essa é a imagem que as pessoas têm por causa de poucos, né? Aí fica meio que generalizado. Então, é a diferença daqui, né? Aqui eles sempre que tentam passar a mensagem que tá tudo bem, que tá tudo perfeito. E não é verdade. A gente morando, a gente vê que tem erros, muitos erros, sim. Muitos defeitos no país. Tem corrupção, sim. Tem malandragem, tem. Tem muitas coisas ruins, realmente. Só que eles não passam. E o que acontece? No Brasil, qual que é os filmes que ficam famosos aqui na Europa? Tropa de Elite, filmes que falam demais da favela e pouco da cultura em geral, porque o Brasil não é só favela, o Brasil não é só pobreza. O Brasil, não que eu tô falando mal de favela, ou falando mal de pobreza, tô falando de um geral, a gente tem que falar de tudo que tem no país, né? Não existe só o lado A, o lado B, existe um todo, né? Então a imagem que eles têm é uma imagem bem ruim, né? Querendo ou não. Então a gente tem que estar sempre querendo provar que mesmo se for alguém da favela, também são inteligentes, também são pessoas batalhadoras, que não tem só criminoso, não tem só bandido lá, tem pessoas de bem. E é complicada essa questão, né? Pra gente tem que estar provando sempre. E é isso, né? No mundo a gente tem que sempre estar. A gente que é cristão, a gente tem que estar usando a armadura, né? Que não é fácil mesmo o tempo todo. E a gente tem que estar feliz pelas oportunidades que Deus nos dá e tentar orar por todas as pessoas, sem julgamentos, né? E Deus vai nos mostrar as pessoas certas pra gente pregar. E é isso.